Os dados da violência doméstica levada ao extremo em nossos dias são aterradores. Com a pandemia em São Paulo, houve aumento em 44,9% dos casos de agressão contra a mulher, isso comparando 2020 com 2019. Os casos de feminicídio aumentaram em 46,2%. Além de São Paulo, foram coletados dados apontando o crescimento elevado nos casos no Acre, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso e no Pará. Esses dados foram publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A questão da agressão física da mulher tem raízes profundas. Remonta à organização patriarcal das sociedades, que deram ao homem a condição de proprietário da mulher, que tem a ver com razões históricas, físicas, políticas, sociais e religiosas da submissão da mulher. E essa agressão ela não tem sido evitada por crenças equivocadas, das quais é exemplo o lema em que, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Quem já não ouviu essa frase antes? E quem já passou pela situação de intervir, ter metido a colher, e depois a própria mulher decide voltar e se submeter à mesma situação? O que você faz depois disso? Intervém novamente? Um evento, mesmo traumático, quando acontece repetidas vezes diante de nós, se torna aparentemente normal. É assim que a violência passa a ser socialmente consentida. Segundo pesquisa da The Allstate Foundation, o abuso financeiro responde por 98% dos casos de violência doméstica contra a mulher nos Estados Unidos. Apesar de no Brasil não dispormos de estatísticas que revelem dados semelhantes, existem algumas iniciativas que, na minha percepção, demonstram reconhecimento de que a educação financeira contribui sim para a redução das taxas de feminicídio. Por exemplo, no Espírito Santo, o projeto Mulher Superando o Medo, uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, passou a oferecer atendimento psicossocial e cursos de educação financeira para vítimas da violência doméstica a partir de fevereiro de 2020, pouquinho antes de decretada a pandemia. O objetivo é ajudá-las a aumentar suas rendas e a conquistar independência financeira, para que essas mulheres não dependam mais dos seus algozes. O governo federal, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, isso em parceria com a Caixa Econômica Federal, também desenvolveu um projeto semelhante com o mesmo propósito. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios lançou um curso de educação financeira para vítimas de violência doméstica. Sabemos que as raízes da violência contra as mulheres estão na discriminação histórica sofrida pelas mulheres e que seu papel na sociedade era visto como secundário e, como já dito, na organização patriarcal em que a mulher era coisificada como propriedade do homem. Sabemos também que a complexidade do tema exige muito mais que iniciativas isoladas, mesmo que bem-sucedidas. Exige um aumento gigante na consciência de todos nós para a gravidade desse flagelo que é a violência contra a mulher. Nenhuma mulher merece ser agredida pelo simples fato de ser mulher. A Lei Maria da Penha é um marco no reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos humanos no Brasil. É a Lei 11.340 de 2006. A escalada da violência reduziu em 10% desde que a lei entrou em vigor em 2006, segundo o levantamento do IPEA em 2015. Mas as mulheres continuam sofrendo violência moral e física pelos seus companheiros. Muitas vezes os algozes são aqueles que prometeram amar e cuidar delas até que a morte os separe. São aqueles que elas escolheram para ser os pais dos seus filhos. Segundo a Lei Maria da Penha,
a violência contra as mulheres passa a ser definida como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, dano moral ou patrimonial. A violência patrimonial, que vamos chamar a partir de agora de abuso financeiro, é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as necessidades básicas dessa mulher. Ainda segundo a Allstate Foundation, 22% das mulheres americanas não entendem o abuso financeiro como um tipo de violência doméstica. 66% dessas mulheres sequer ouviu falar ou ouviu muito pouco sobre abuso financeiro como forma de violência doméstica. Mas isso está mudando. De 2014 para cá, a consciência tem aumentado e o número de mulheres que ignoram o tema está reduzindo. A educação financeira é uma ferramenta que pode ajudar milhares e milhares de mulheres a garantirem a sua independência e integridade física. Mas, de novo, é preciso ampliar a consciência e agir coletivamente. Me permitam contar uma história. Era final da década de 60 e o que me vem à mente é uma cena em preto e branco em que meu pai começa a agredir minha mãe com um cinto. Lembro de me agarrar às pernas dele, chorando e gritar: "Não faz isso, pai." Mas me vi atirada sobre minha mãe, que estava no chão, e nós duas sermos agredidas pelo cinto do meu pai. A cena desaparece da minha mente. Não, meu pai não era um monstro. Ele repetia com aquele gesto o que aprendera com seus pais e avós, o que ele tinha sido ensinado como modelo mental do homem e, portanto, o que a ele era permitido fazer com a mulher. Me sinto confrontada com tantos casos de violência contra a mulher nos dias de hoje, e esse confronto me conectou com experiências passadas, vividas quando eu ainda era uma criança, e me despertou para a realidade de que mais de 50 anos se passaram e fatos como aquele ainda fazem parte da realidade de muitas crianças hoje. Se nenhuma mulher merece ser agredida pelo simples fato de ser mulher, nenhuma criança deveria enfrentar uma experiência como essa para ter que carregá-la em sua mente inconsciente e vê-la, em algum momento de sua vida adulta, voltar e produzir consequências que não se pode prever. Eu não tenho consciência de como era a relação de meus pais com o dinheiro, mas eu sei que minha mãe não tinha autonomia financeira, porque eu me lembro de uma frase que ela dizia de vez em quando: "Se tivesse condições de me sustentar e as minhas filhas, iria embora para minha terra." É possível identificar ao menos dois grandes grupos de mulheres financeiramente vulneráveis. No primeiro grupo, estão as mulheres que, por escolha ou por circunstâncias, não exercem uma atividade remunerada, mas dependem financeiramente de seus companheiros e que se submetem a abuso financeiro no corpo, na mente, nas emoções, por não se acreditarem capazes de prover o próprio sustento de seus filhos. Crenças essas, por elas próprias, adquiridas por ensinamentos ancestrais ou incutidas pelos próprios companheiros. Nesse grupo podem estar mulheres de quaisquer classes sociais. No segundo grupo, mulheres que exercem atividade remunerada ou que tenham renda passiva, de herança, por exemplo, salários, prolabore, dividendos, mas que abrem mão do próprio poder financeiro em favor de seus companheiros por acreditarem que, como mulher, não tem capacidade ou habilidade de administrar o próprio dinheiro. Agora imagine você diante de uma vitrine, olhando para um tênis e dizendo: "Vou comprar." Seu marido do lado diz: "Não, você não precisa gastar esse dinheiro, porque o tênis que você tem ainda está bom." Considere que o dinheiro que não precisa ser gasto é seu. Imagine agora uma outra situação. Você chega em casa e encontra notificações de que as prestações da sua casa não foram pagas e que ela pode ir a leilão. E o dinheiro que você contribui
para o orçamento familiar. O que foi feito dele? Minha mãe não se encaixava totalmente em nenhum desses grupos, mas tinha um pouco de cada. Ela trabalhava na empresa com meu pai, empresa dele, mas não tinha remuneração e também não tinha liberdade com o dinheiro. Precisava da permissão dele para fazer um gasto, fosse para ela, fosse para casa ou para nós, suas filhas. Muitas vezes, para atender uma necessidade ou desejo, ou mesmo se vingar de alguma agressão, ela tirava dinheiro do caixa escondido. A falta de controles ajudava a camuflar essas retiradas extras. Eu vivi num ambiente onde a relação com o dinheiro era confusa, com muitos tabus, crenças limitantes, coisas escondidas, pois afinal não era coisa de mulher. Essa relação caótica com o dinheiro inconscientemente influenciou muito minha vida e os efeitos eu comecei a perceber quando iniciei minha vida profissional. Desde meu primeiro salário, eu vivia um caos financeiro. Não por imposição de algum parceiro, que durou muito tempo, até que eu tomasse consciência e começasse a mudar meu sistema de crenças, meus pensamentos e minhas atitudes. A educação financeira não salva apenas a vida de uma mulher que é agredida pelo companheiro, pode salvar gerações. Uma outra cena também em preto e branco me vem à mente, que é a minha mãe carregando uma mala, uma pequena mala, eu e minhas 3 irmãs nos segurando uma nas mãos da outra e literalmente agarradas à saia dela a caminho da rodoviária. Eu sentia a tristeza daquele momento de forma muito concreta. De repente, uma mulher vem em nossa direção gritando: "Não faça isso! Como você vai conseguir sustentar essas meninas? Como você vai conseguir dar a elas a mesma condição de vida que tem aqui? Você vai passar fome. Esqueça essa bobagem e volte para casa." Ela voltou, ela acreditou em cada palavra, ela acreditou que não era capaz. Mas ela foi incansável, em sua simplicidade, em incutir na nossa mente que tínhamos que estudar, ter uma formatura e trabalhar para ter independência financeira. Casar depois. Lembro de uma frase que ela repetia com muita frequência: estude, trabalhe, para não ser dependente de homem nenhum. Ela conseguiu. Essa geração foi salva. Quantas mulheres em nossos dias continuam acreditando em suas limitações e se acomodando por medo, por insegurança, por crença de merecimento ou de incapacidade? A educação financeira é absolutamente necessária para essas mulheres. Porém, não é suficiente. Uma abordagem eficaz deve incluir apoio psicológico e educação para o trabalho. Por isso que os programas, a exemplo do que acontece no Espírito Santo, Brasília, devem contemplar apoio psicológico, capacitação básica em finanças pessoais e oficinas laborais. A entrega de resultados efetivos que reduzam os índices de abuso financeiro deve ser feita com a integração das forças que representam essa comunidade, como as ONGs, a sociedade civil, as diversas esferas do poder público, as empresas, as entidades religiosas, as universidades, enfim, tantos quantos for possível sensibilizar para contribuir com a mudança dos números da violência contra a mulher nesse país. Como mulher empreendedora e dedicada ao empreendedorismo feminino, me sinto na obrigação de me apresentar para essa luta. Confesso que não era exatamente isso que eu queria. Era mais fácil para mim continuar na posição de enviar. Não que essa posição não seja muito necessária, precisamos de financiadores da obra. Mas só contribuir com algum dinheiro ou mobilizando rede de contato para ajudar determinadas iniciativas de uma ONG, de uma igreja, por exemplo, mas fechando as portas da minha emoção para não sentir a dor de algumas delas, já não é mais suficiente. Sei que para ser parte do batalhão que vai enfrentar tamanho desafio, eu vou precisar de mais do que vontade de fazê-lo. Terei que me preparar e, como bom soldado, ser treinada na mente e nas emoções para lidar com a dor das outras e efetivamente ajudar.
E é preciso arrastar seguidores para essa causa, tanto para corrigir quanto para prevenir. No campo da prevenção, a educação financeira precisa ser considerada nas escolas desde a educação infantil. E aí eu trago essa provocação para que escolas públicas e privadas reflitam sobre a adoção desse conteúdo nos currículos escolares. E no campo da correção, é preciso viabilizar econômica e operacionalmente projetos voltados para a educação financeira de mulheres vítimas de abuso financeiro. E aí é inevitável convocar para o centro da ação as prefeituras, as universidades, as empresas privadas, e aí considerando que a pandemia ajudou a estimular práticas de apoio social em empresas que entendem que tratar o meio ambiente, as pessoas e a governança ESG produzem diferenciais, inclusive competitivos de mercado. Precisamos atrair as ONGs e precisamos atrair pessoas físicas sensíveis à causa, homens e mulheres. Porém, insisto que o que vai contribuir para acelerar o processo de redução dos índices de violência contra a mulher é a nossa consciência e posicionamento firme em dizer não à violência. E quanto a você, vai continuar acreditando que em briga de marido e mulher não se mete a colher? Já decidiu não se calar diante de uma mulher sendo espancada na casa ao lado da sua? Não importa o tamanho da sua ação, mesmo que pareça muito pequena para você, saiba que um movimento seu pode salvar uma vida.